estarmos cultuando ao nosso Deus Todo-Poderoso. E nesse momento que nós vamos ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor. Então, por favor, abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, 1 Coríntios. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 19. No início do culto, o nosso pastor leu o capítulo 15, do versículo 20 em diante. Nós vamos ler o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 19. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar ao Senhor? Eterno Deus, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Hoje, Deus, neste domingo, que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Viveu, ó Deus, e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E que possamos ouvir a palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração. Possamos guardar essa palavra para nossa edificação, Deus. Trabalha nos corações, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu estou convencido que nós precisamos falar mais a respeito da ressurreição, a respeito da salvação, a respeito da santificação. Eu estou convencido que nós precisamos falar mais das doutrinas básicas do cristianismo, da regeneração, da justificação, da vida eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele viveu entre nós, Ele realizou milagres e Ele morreu. Ele foi traído, Ele foi chicoteado, Ele sofreu calúnias, cuspiram no seu rosto, suas costas foram cortadas. Ele sofreu numa cruz. Era a pior morte que existia na época. Não deram água para ele beber quando ele teve sede. Furaram como uma lança.
ele padeceu naquela cruz. E naquela cruz, no seu último suspiro, quando o seu fôlego já estava se esvaindo, ele diz: tetelestai, está consumado. Ele então paga o preço, ele morre, os seus olhos se fecham, a escuridão vem. Mas a Bíblia relata que ao terceiro dia, a luz brilha, e Cristo ressurge dentre os mortos, ele ressuscitou. Isso é maravilhoso. No dia de hoje, pensando a respeito da ressurreição de Cristo, várias vezes o meu coração se emocionou, lágrimas vieram em saber que o meu Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. É esse Jesus que nós louvamos, é esse Jesus que nós adoramos. O nosso Deus não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Agora, observe comigo essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Essa carta foi escrita entre o ano 53 e 57 depois de Cristo, provavelmente no ano 55. O apóstolo Paulo permaneceu 18 meses em Corinto. Ele prega em Atenas e vai até Corinto, e por 18 meses ele ali prega o evangelho. Ele fala da ressurreição. Os gentios se convertem ao Senhor. Essa igreja de origem grega, ela cresce. Mas é uma igreja que também tem confusão. É uma igreja que também tem problemas. Paulo, sabendo dos problemas dessa igreja, recebendo as informações que essa igreja estava tendo alguns pensamentos incompatíveis com a palavra de Deus, Paulo então escreve uma carta, exortando, falando, ensinando os coríntios a viverem de maneira correta. Ele está em Éfeso, e de Éfeso ele escreve essa carta. E o capítulo 15, Paulo fala da ressurreição. Paulo aqui adverte já que algumas pessoas da igreja de Corinto já estavam afirmando que não existia ressurreição, que eles não criam na ressurreição do corpo, eles criam na eternidade da alma, do espírito, mas não criam que o corpo iria ressuscitar. E Paulo ainda continua dizendo que esse ensino falso, essa heresia estava contaminando pessoas de dentro da igreja. Observe o versículo de número 33 do capítulo 15. Essa igreja então começa a ter esse problema, essa dificuldade. Paulo, ele considera como estando em pecado aqueles que não têm verdadeiro conhecimento de Deus, e começa a falar sobre esta heresia. Agora, o versículo de número 19, o apóstolo Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo aqui faz uma afirmativa, ele está dizendo que a ressurreição é que traz a felicidade. Paulo está dizendo que a nossa esperança, ela não pode se limitar a um plano terreno, não, mas nós temos que estar num outro patamar. A nossa esperança está em Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo, está afirmando que aqueles que creem que Cristo não ressuscitou, esses podem viver sem limites, esses podem viver a vida de qualquer jeito, porque eles não têm esperança. Eles podem viver de uma maneira relativa, sem absolutos. Aqueles que afirmam que Cristo não ressuscitou, vão dizer: comamos, bebamos, amanhã nós vamos morrer, porque não existe esperança para o amanhã. Aonde está a esperança? Aqueles que afirmam que creem que Cristo não ressuscitou, estão declarando que não existe eternidade, que não existe inferno, que não existe céu. Eles só creem no ordinário, eles não creem no sobrenatural, eles não creem no extraordinário. Mas Paulo é enfático em dizer que se Cristo não ressuscitou, então não há esperança. Não há esperança. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, não há vida.
não há esperança. Agora observe que Paulo diz que sem ressurreição, o versículo de número 14 diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se não há ressurreição, aquilo que nós estamos pregando aqui está no vazio. É vã essa pregação, ela não tem poder, a pregação. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, porque a nossa fé, ela é pautada na ressurreição de Cristo. Ela é pautada na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Tira a ressurreição, acaba-se o cristianismo. Só a morte não adiantaria. Ele tinha que ressuscitar, como o fez. Então não há cristianismo sem ressurreição. E Paulo ainda continua. Se nós falarmos que a ressurreição de Cristo não aconteceu, além da nossa fé ser vã, além da nossa pregação ser vã, nossa esperança é vazia, é limitada neste mundo. É limitada às coisas terrenas, materiais, aquilo que é palpável. Mas não na eternidade. Se Cristo não ressuscitou, o testemunho que nós damos é falso. Se Cristo não ressuscitou, então não há perdão de pecados, e Paulo deixa isso claro no verso de número 17, quando ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não há perdão. Não existe perdão se Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a infelicidade bate na porta da nossa casa e na porta do nosso coração todos os dias. Mas observe que a conclusão do apóstolo Paulo é incisiva. Paulo diz no versículo de número 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo, de maneira enfática, ele diz exatamente isso. A posição de Paulo é contundente. A posição de Paulo é afirmar que a ressurreição de Cristo é a garantia de que também nós ressuscitaremos com Ele. Então há esperança. Então há vida. Então os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Porque Ele ressuscitou, nós podemos encontrar tudo isso. O legado da ressurreição de Cristo é que nós ressuscitaremos com Ele, é a vida eterna. Agora observe que todo o Novo Testamento dá testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Analisemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles relatam a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, desde o nascimento, como Ele viveu, e como Ele morreu, e que Ele ressuscitou. Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, João capítulo 20, Mateus capítulo 28, fala exatamente da morte e da ressurreição de Cristo. Não há nos 4 evangelhos, em nenhum deles, que não demonstra que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Quando chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, que é um relato histórico do querigma, da proclamação que os apóstolos fizeram sobre a ressurreição. Toda a mensagem de Atos é sobre a ressurreição de Cristo. Eles oram a um Deus que está vivo, não a um Deus que está morto. Os apóstolos oram em nome de Jesus, porque Jesus está vivo, não porque Ele está morto. Eles adoram um Jesus que está vivo, não que está morto. A confiança dos apóstolos é em Jesus, não em um Jesus que está morto, mas um Jesus que ressuscitou. Eles pagam um preço até com a própria morte, com a própria vida. Eles dão a própria vida, por causa dessa mensagem da ressurreição. Morrem, porque eles sabem que Cristo ressuscitou dentre os mortos. As epístolas, sejam elas as epístolas gerais ou as epístolas paulinas, todas elas fundamentam a ressurreição de Cristo. São enfáticas em dizer que Cristo Jesus é o Salvador, Ele está vivo, Ele tem que ser cultuado, Ele tem que ser adorado, Ele tem que ser louvado.
As cartas demonstram isso. Quando chegamos no livro do Apocalipse, que mostra várias vezes o Cristo ressurreto, que reina dos céus até a terra. Apocalipse menciona o Cristo que ressuscitou. Só lê o livro do Apocalipse, você vai ver, tudo tem a ver com Cristo ressurreto, que anda no meio da igreja, que está no meio da igreja, que fala com a igreja. Então, o Novo Testamento inteiro dá prova da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, chegamos no momento. O que é essa ressurreição? O que a ressurreição de Cristo nos ensina? O que a ressurreição de Cristo nos garante? E ela nos garante 3 coisas. A primeira delas, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Abre aí a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A bênção, a garantia da ressurreição é a regeneração. E nós estamos falando muito pouco da regeneração. Nesse caso aqui, Pedro relaciona de forma clara a ressurreição de Jesus com a nossa regeneração. É o novo nascimento. É o novo nascimento. A regeneração é misteriosa. João 3,8 diz que é o vento, que a gente não sabe por onde vai, nem para onde vem. Nós não podemos ver a regeneração, não podemos, mas podemos observar a manifestação dos efeitos que ela causa na vida dos eleitos. Quando olhamos, aí podemos ver a natureza da regeneração. Primeira coisa importante aqui é que nós podemos observar a respeito da natureza da regeneração, é que é uma transformação instantânea. A regeneração, ela não é como a santificação um processo. Deus não começa a te regenerar hoje para terminar amanhã. É um ato. Deus te regenerou. É descrito como uma mudança. Deus te tirou da morte para a vida, das trevas para a luz. É algo que acontece instantaneamente dentro do nosso coração, produzido pelo próprio Deus. É uma transformação sobrenatural que Deus realiza na vida dos eleitos dele. Regeneração não é apenas uma melhoria moral, uma melhoria social, não é nada disso. É claro que com a santificação nós vamos nos tornando melhores, mas não é isso. A regeneração é mais do que isso, é uma mudança no nosso relacionamento com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus, porque Ele nos regenerou. Antes éramos culpados, mas agora nós fomos perdoados. A regeneração é uma mudança radical, ela não é superficial, é o que Deus opera em nós, dentro do nosso coração, por nós. É a regeneração. Regeneração é uma concessão de vida espiritual. O pecador estava morto em seus delitos e pecados, mas Cristo o resgatou e o reconciliou com o Pai, o reconciliou com Deus. Então a regeneração muda a nossa vida inteira. Não se trata apenas de uma mudança intelectual, se trata de uma mudança intelectual, emocional, espiritual. A Escritura fala que a pessoa regenerada tem um coração novo, ou seja, ela passa a viver uma nova vida. E aqui nós precisamos nos confrontar. Como nós estamos vivendo? Como pessoas regeneradas, que confiam plenamente no Senhor, pessoas que foram regeneradas pelo Espírito de Deus. Mas há uma segunda lição para nós. A ressurreição garante a nossa justificação. Hoje pela manhã,
o pastor sênior da nossa igreja, o reverendo Marcos Sérgio, um sermão maravilhoso, falou sobre a justificação. Mas eu quero fazer alguns comentários a respeito da justificação. Paulo declara explicitamente o vínculo da ressurreição de Cristo com a nossa justificação. Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 4, versículo de número 25, ele diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Louvado seja o Senhor! Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, essa foi a declaração de aprovação da parte de Deus, da obra redentora de Cristo. Então a justificação é um ato legal de Deus, é um ato legal de Deus. Ele está declarando que nós estamos livres da culpa por causa da justiça de Cristo imputada a nós. A justificação é um ato também, não é um processo. Não é que Deus começa a justificá-lo hoje para terminar amanhã. Não! É um ato de Deus, não é um processo. Não tem degraus como a santificação, não. Todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e confessam Ele, entregam seu coração a Ele, são justificados eficazmente. Agora, a justificação não é o que Deus faz em nós, mas é o que Deus faz por nós. Ele fez isso na cruz. Na cruz Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Na cruz Ele pagou o preço. Na cruz Ele pagou o escrito de dívida. Então, nós precisamos compreender que a obra de Cristo na cruz, é a causa meritória da nossa justificação. Não somos justificados com base nas boas obras que praticamos. Não somos justificados porque somos bonzinhos. Não, a nossa justificação está no que Cristo fez por nós. Ele morreu em nosso lugar. Era para nós estarmos lá, mas Ele tomou o nosso lugar. Nós podemos compreender isso, que a morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados é o alicerce da nossa justificação. Agora vem uma outra questão muito importante, é que a fé é a causa, é o instrumento da nossa justificação. Não somos justificados por causa da nossa fé, não, mas mediante a fé. A fé não é a causa, mas é o instrumento para a justificação. A fé, eu gosto desse exemplo, a fé é a mão estendida do mendigo para receber o favor do rei. A fé é a mão estendida de um mendigo recebendo o presente de um rei. Por causa da justificação, nós temos paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, mas agora por causa da justificação, os nossos pecados são cancelados, nossa dívida é paga e nós temos livre acesso à graça de Deus. Aleluias por isso. Então, a ressurreição nos garante a regeneração. A ressurreição nos garante a justificação. Então não é por méritos meus, é porque Cristo me alcançou. Essa obra não é uma obra que eu posso fazer, é Cristo que faz em mim. A regeneração, a justificação é uma obra do Espírito Santo no coração do homem. Só Deus pode fazer. Não há coração empedernido, não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Porque Ele quebrou o meu coração, Ele já quebrou o seu coração. E como diz a palavra do Senhor, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, sensível à sua voz. Ora, a terceira lição para nós é que a ressurreição garante a vida eterna. Sem ressurreição, não há vida eterna. 1 Coríntios, volta aí um pouquinho, você está no capítulo 15, volta para o capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Pelo seu poder.
A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vida eterna. O homem foi criado para a vida eterna. Em Cristo nós encontramos a vida eterna. Mas aqueles que vivem pensando só no hoje, aqueles que vivem pensando só no agora, aqueles que querem ajuntar bens materiais, aqueles que querem desfrutar dos prazeres desta vida, dos prazeres sexuais desta vida, aqueles que querem juntar tesouros aqui nessa terra, aqueles que querem o conforto deste mundo, é aqueles que pensam só no aqui, e o aqui comparado com a eternidade é muito pouco, aqueles que não têm a compreensão da eternidade. Nós não vamos encontrar segurança neste mundo, nós não vamos encontrar paz neste mundo, nós só encontramos segurança em Cristo, só encontramos segurança no Deus Todo-Poderoso, somente nele nós temos paz, fora dele não há paz. Essa é a mensagem que devemos proclamar, é a vida eterna. Só que só tem a vida eterna aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que foram alcançados pela graça, essa graça maravilhosa que o Senhor derrama sobre nós, é uma graça irresistível, por a obra da salvação ser uma obra que Deus faz em nós, não tem como o homem resistir. Nós temos que olhar para a vida eterna, irmãos, diante desses dias difíceis. Não coloque a sua mente, a sua visão, o seu coração nesse momento, nessa circunstância. Você tem que colocar os seus olhos em Deus, fitar os seus olhos na eternidade. Essa vida é efêmera, é passageira, ela vai terminar um dia, mas a eternidade é para todo sempre, e nós vamos estar lá com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Segurança eu tenho em Jesus, que diz que eu estou na palma de suas mãos. Segurança eu estou com o Senhor, que disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Segurança nós temos em Jesus, que disse que iria prepararmos um lugar, Ele foi preparar as moradas celestiais, e que prometeu que um dia iria voltar para buscar a sua igreja. Esse Jesus nos dá segurança, não essa vida, não as coisas desta vida. Essa é a mensagem que nós devemos anunciar, que Cristo morreu, mas que ressuscitou, e a sua ressurreição garante a nossa regeneração, justificação e a vida eterna. E a vida eterna, irmãos, é uma oferta da graça de Deus que nós podemos receber mediante a fé em Cristo Jesus. Somente o homem que tem a vida eterna, que tem a salvação, é feliz. Quem não tem a salvação é infeliz. Quem não tem Cristo Jesus é infeliz. Por isso que a felicidade verdadeira a gente só encontra em Jesus Cristo. Só em Jesus. Por isso nós temos que afirmar, nós temos que proclamar aos quatro cantos deste mundo que Ele ressuscitou. Não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus que está vivo, que ouve as nossas orações, que nos vê em todas as circunstâncias, em todas as situações, que conhece as nossas dores, que já chorou o nosso choro, que sabe dos nossos problemas emocionais e espirituais. Ele que morreu na cruz por mim e por você. Nós temos que viver uma vida, nós que já somos salvos em Cristo Jesus, uma vida de santidade, sempre nos lembrando que fomos regenerados e justificados por Ele e que temos a vida eterna. Porque há muitos cristãos que estão vivendo só pensando em hoje, esquecendo do amanhã, esquecendo da vida eterna. Não podemos ser assim. Nós temos que sempre trazer à memória a vida eterna. Agora eu quero concluir dizendo que a bem-aventurança não se limita ao tempo, mas transborda para toda a eternidade. O homem bem-aventurado é aquele que crê no Senhor Jesus de todo o coração. Ele crê na ressurreição. Queridos irmãos, de fato, o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ressuscitou para garantir a nossa regeneração, a nossa justificação e nos dar a vida eterna. Então hoje,
que nós lembramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que levantar as mãos, temos que agradecer, temos que louvar, temos que adorar o Deus Todo-Poderoso, porque Ele morreu a nossa morte, porque Ele sofreu em nosso lugar, nos trouxe vida e vida em abundância. É esse Deus que nós devemos servir de todo o nosso coração. A esse Deus nós devemos dar glórias ao Senhor. Nós devemos celebrar, porque Ele venceu a morte, o inimigo que nós não poderíamos vencer, o inimigo que nós não podíamos encarar, mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou dentre os mortos. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero orar com você, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração nesse momento. Eu quero interceder pela sua vida, para que você possa realmente crer e trazer à sua memória que Ele nos regenerou, nos justificou e nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado a Deus pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado a Deus porque o Senhor nos amou e nos amou até a morte de cruz. Lá naquela cruz o Senhor demonstrou o seu amor por nós, mas ó Deus, a cruz não prendeu o Senhor, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, para nos dar a vida eterna, Deus, e o Senhor nos alcançou, em algum ponto da eternidade o Senhor decidiu nos alcançar, e completou essa obra. O seu chamado é eficaz, a sua graça é irresistível sobre as nossas vidas. O Senhor nos chamou com poder e glória, Deus, e nos regenerou. Nós não conseguiríamos nos regenerar por si próprios, mas o Senhor operou isso no nosso coração, nos justificou, ó Deus, pagou a nossa dívida, tomou o nosso lugar e nos deu a vida eterna, Senhor. Agora nós temos a eternidade, agora realmente somos felizes, porque nossa esperança não se limita neste plano terreno, nas coisas dessa terra, mas ela está no Senhor. Ajuda-nos a manter o nosso olhar somente no Senhor, ó Pai. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.